como vocês já devem estar sabendo, Divaldo Franco desencarnou, né? Às 9h45 de ontem, terça-feira, porque já passou de meia-noite, já estamos na quarta-feira. Não posso dizer que eu não sabia, porque eu já havia falado sobre isso, inclusive na live que eu falei sobre o trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes. Tem um mês e pouco atrás que eu falei sobre isso, que aconteceria dentro dos próximos dias o desencarne dele. No dia 13 de maio de 2025, o Brasil se despediu de um de seus maiores líderes espirituais, Divaldo Pereira Franco. O médium, orador e filantropo baiano, reconhecido internacionalmente por seu trabalho no movimento espírita e por sua fundação, a Mansão do Caminho, desencarnou aos 98 anos, deixando um legado espiritual, moral e humanitário que ecoará por gerações. Mas o que poucos sabiam é que, um mês antes de sua morte, uma figura mística e controversa já havia antecipado seu desencarne. Trata-se da líder espiritual Mestra Avinashi, do Templo Avinashi, que, juntamente com o esposo conhecido como Mestre Caveira, teria recebido revelações espirituais que apontavam para o fim da missão terrena de Divaldo. Por que eu estou fazendo essa live, né? O que eu tenho a ver com o Divaldo Franco? Eu estava no quarto com o Mestre Caveira, acordando ainda, na verdade, era 5 e pouco da manhã, e entra o Dr. Bezerra de Menezes com médicos, enfermeiros, enfermeiras, e depois vir a saber, mãe de minha mãe, minha avó, que trabalhou com ele no Tupiara. Eu falei que ia ser difícil fazer isso. E minha avó faleceu em 82, eu nasci em 81, então eu não conheci minha avó, eu tinha 1 aninho. E no final da comunicação, o Dr. Bezerra diz, então, se eu não reconheço alguém que está do lado dele. Eu falei que fiquei meio assim, não estava tão claro. E ele falou que então era minha avó, que não reencarnou, mas estava trabalhando na falange dele como mentora também. E no plano astral ela é uma médica, na verdade. O interessante é que a minha avó faleceu com câncer na espinha. E ele disse que, de fato, ela recebe até hoje pessoas que estão em câncer, principalmente nos ossos, espinha, ossos, né, medula óssea. Quando essas pessoas colocam o nome, né, em algum trabalho com o Dr. Bezerra de Menezes, ela e mais 5 fazem esse tipo de encaminhamento para, vamos dizer assim, as câmaras certas dentro no plano espiritual de cura, um hospital de cura que existe no plano astral, e ela é responsável por isso, por encaminhar e tranquilizar essas pessoas, conversar e prescrever tratamentos espirituais e até mesmo cirurgias. Ela que faleceu entrevada numa cama sem andar devido a um câncer na espinha. Esse nosso corpo perece, mas o nosso espírito não, né? Isso aqui é a coisa mais linda, né? Bem, aconteceu essa comunicação e até então eu não sabia do que eu vou falar agora, não sabia mesmo, não tinha conhecimento, que Divaldo Franco iria falecer em 2025, um pouco depois dessa comunicação, e Dr. Bezerra estava se aproximando de mim, porque Dr. Alfred já tinha meio que preparado o caminho, né, e eu não estava sabendo. Eu estava muito hoje eu penso assim, cara, como é que eu não entendi, né? Eu realmente não entendi na época. Para que então chegasse Dr. Bezerra e toda a sua falange para trabalhar comigo em relação à cura de pessoas, sejam elas quem forem, não interessa quem seja.
podem ser até inimigos meus, não interessa. E aí quando ele chegou com essa comunicação ano passado, eu fiquei muito assim, eu não sabia se eu ficava alegre, se eu chorava, se eu ficava triste, se eu ficava apreensiva, e eu acho que foi uma mistura de tudo isso. E eu fiquei com essa mistura de tudo isso todos esses meses sem falar nada pra vocês. Só quem convive comigo sabe o que estava acontecendo. Os acessos e inclusive a piora na minha saúde, que também tem a ver com o emocional de tudo isso. Muita carga em cima de mim, muito trabalho sempre. E aí vem uma outra falange também querendo trabalhar e tudo mais. E tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E algumas decisões para tomar, né? Isso acarreta, né, decisões. A gente precisa tomar decisões e saber organizar o esquema, senão a gente fica doido. São muitos espíritos diferentes querendo trabalhar com uma pessoa só. Então, eu não sei nem como é que eu consigo ser equilibrada. Eu não sei como. É só a espiritualidade mesmo, porque a gente atende pessoas que têm muito menos acessos espirituais, estão bem doidas. E eu ainda não. Ainda não tô, não. Tô bem tranquila ainda, não sei como. Tranquila entre aspas, né? Eu tô tensa já aí há 1 ano e pouco com essa notícia de aproximação do Dr. Bezerra, mas ainda tipo assim, tá, mas ele falou que o Divaldo faleceria, mas o que tem a ver isso comigo? E o Dr. Bezerra falou, olha, porque assim que ele desencarnar, a minha missão nessa geração começa com você, ou continua com você. Só que de uma outra maneira, eu vou precisar trabalhar com você de uma outra forma. E aí, né, a casa caiu mesmo. E aí quando chegou o mês passado, o Dr. Bezerra se aproximou de novo e falou assim, olha, vamos começar o trabalho. Inicialmente vai ser dessa forma, e você vai se fortalecendo, no início você vai passar muito mal, mas calma. Calma, né? Porra. E aí a vontade que deu foi sair correndo e falar, não dá pra mim não. Não dá pra mim não, quero não. Aí eu vejo o quanto o Divaldo foi guerreiro. Porque ele chegou aos 98 anos e ele tinha de fato uma ligação muito grande de missão, inclusive com o Dr. Bezerra de Menezes, de forma verídica, real. E pelo que eu entendi, o Dr. Bezerra de Menezes tem muito afeto por Divaldo. Para muitos, foi uma coincidência inquietante. Para outros, uma demonstração clara de que há forças invisíveis operando muito além da compreensão comum. Segundo relatos divulgados por seguidores da mestra Avinash e documentados em vídeos de suas transmissões, em abril de 2025, ela teria anunciado que Divaldo retornaria à pátria espiritual em breve. Citando nomes diretamente, Avinash teria utilizado expressões que, para seus discípulos, deixaram claro até o dia que Divaldo Franco desencarnaria. A confirmação teria vindo por meio da manifestação do Dr. Bezerra de Menezes, entidade conhecida do templo, que mencionou a última vela se apagando sobre a mansão de caridade. O termo mansão foi entendido como referência direta à Mansão do Caminho, obra social fundada por Divaldo em Salvador. Esse tipo de previsão, embora controverso dentro dos círculos ortodoxos do espiritismo kardecista, gerou grande repercussão entre comunidades espiritualistas independentes e esotéricas. Muitos acreditam que Mestra Avinash, embora marginalizada pelos meios tradicionais, possui uma conexão intensa com planos espirituais elevados e que suas mensagens não devem ser ignoradas. Quando a morte de Divaldo foi anunciada, em 13 de maio, diversos canais espiritualistas passaram a resgatar o trecho da previsão feita por Avinash. A repercussão foi imediata. Vídeos circularam nas redes sociais apontando a exatidão das declarações. Para os fiéis do templo, não havia mais dúvida. Tratava-se de uma confirmação espiritual de que os grandes líderes da luz operam sob uma mesma ordem cósmica, independentemente de sua escola doutrinária. A intersecção entre o espiritismo clássico, representado por Divaldo, e as tradições mais sincréticas ou herméticas, como a do templo Avinash,
levanta questionamentos profundos. Estariam todos esses caminhos ligados por fios invisíveis do mesmo tecido espiritual? Estaria o desencarne de Divaldo marcado não apenas como uma perda, mas como um sinal? Mestra Avinash afirmou, após o falecimento, que a ponte foi concluída e que Divaldo retornou à colônia espiritual que o aguardava há décadas. Segundo ela, sua missão entre os homens se cumpriu, mas sua presença permanecerá acesa como chama eterna nos planos sutis. A morte de Divaldo Franco não foi apenas um marco no calendário dos que o admiravam. Foi, para muitos, o fechamento de um ciclo de ouro dentro do espiritismo brasileiro. Sua vida, dedicada à caridade, à sabedoria e à prática do bem, refletiu uma coerência raramente encontrada em figuras públicas. E sua partida, envolta em mistério e previsão, reforça a ideia de que há mais entre o céu e a terra do que sonha a vã filosofia. Se a mestra Avinash realmente previu sua morte com precisão, ou se tudo não passou de uma interpretação pós-fato, é algo que ficará no campo das crenças pessoais. Mas a conexão entre esses mundos paralelos, o das doutrinas oficiais e o dos cultos mais obscuros, talvez seja o grande ensinamento oculto deixado por essa partida. Divaldo Pereira Franco, um dos mais influentes líderes espíritas do Brasil, faleceu em 13 de maio de 2025, aos 98 anos, em Salvador, Bahia. Sua vida foi marcada por uma dedicação inabalável à doutrina espírita e ao trabalho filantrópico. Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia, Divaldo foi o caçula de 3 irmãos. Desde a infância, manifestou habilidades mediúnicas, o que inicialmente causou preocupação em sua família. A morte de sua irmã Nair, em 1939, teve um impacto profundo em sua vida. Ele relatou ter visto o espírito dela pedindo ajuda, o que o motivou a buscar respostas no espiritismo. Em 1952, ao lado de Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho em Salvador, um complexo educacional e assistencial que atende milhares de pessoas diariamente. A instituição abriga diversas escolas, creches e unidades de saúde, sendo mantida principalmente pelos direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados. Divaldo psicografou obras atribuídas a diversos espíritos, sendo Joana de Ângeles sua mentora espiritual mais constante. Suas publicações abordam temas variados, desde filosofia e psicologia até romances e literatura infantil. Suas obras foram traduzidas para várias línguas, ampliando o alcance de sua mensagem. Ao longo de sua vida, recebeu diversas homenagens, incluindo a Ordem de Rio Branco em 2022. No entanto, também enfrentou críticas por suas posições conservadoras em temas como identidade de gênero e política. Apesar disso, muitos líderes espíritas defenderam seu direito à liberdade de expressão. Em novembro de 2024, foi diagnosticado com câncer na bexiga. Durante esse período, relatou ter sido orientado por seus mentores espirituais a se preparar para o desencarne, iniciando um processo de desapego e reflexão. Divaldo Franco desencarnou em 13 de maio de 2025, na Mansão do Caminho, por falência múltipla dos órgãos. Seu falecimento foi amplamente noticiado, e diversas homenagens foram prestadas por instituições e seguidores. Conhecido como o Paulo de Tarso do Espiritismo, Divaldo deixou um legado de amor, caridade e dedicação ao próximo. Sua obra continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, perpetuando sua missão de disseminar os ensinamentos espíritas.